Salve, salve, massa! Eu sou o Marcelo, Celim BH nas redes sociais. E a gente começa agora mais um Resenha BH. Hoje, aqui no Facebook, a gente está aí ampliando os nossos horizontes e buscando o crescimento e apresentar para vocês um produto, um trabalho sempre de melhor qualidade. Hoje nós temos novas pessoas, o Jotinha, que está aí começando no Resenha BH com a gente também. Boa noite, Jotinha. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Massa Atleticana. Começando aí nesse trabalho fantástico do BH. Muito ansioso e também muito agradecido por participar dessa resenha aí com vocês. Jotinha.jp no Instagram e @Jotinha100 no Twitter. É isso aí, rapaziada. Temos também o Jorge, né? Tá aí já somando com a gente, iniciou esse trabalho do Resenha BH já uns 2 meses atrás, a gente tem encaminhado. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jotinha. Boa noite, Ruth. Boa noite a todos. É um prazer estar fazendo mais uma resenha BH, né? E como de praxe, segue a gente nas redes sociais. Minhas redes sociais, Jorge André BH. Siga também o BH, fortaleça sempre o nosso trabalho. E vamos para cima aí de mais uma resenha muito bacana hoje. Vamos trazer muito conteúdo legal, muita novidade sobre o Galo também. É isso aí. Temos a nossa convidada, jornalista Ruth Martins, que é um exemplo aí. A gente vai falar mais para frente sobre a mulher no futebol, mas ela é a prova viva da resistência e o exemplo claro que a mulher sabe muito sobre futebol e tem muito a apresentar. Boa noite, Ruth. Boa noite, pessoal. Feliz demais em estar aqui com vocês, inaugurando, né, essa live no Facebook. Tomara que seja muito produtiva. Aliás, eu tenho certeza que será. Com certeza. Bacana. Então, a gente, como de costume, o pessoal do Facebook talvez não sabe mais ou menos como é a nossa pegada. A gente vai discutindo os assuntos, uma resenha mesmo, um bate-papo sobre as últimas notícias do Atlético. E a gente não poderia começar com um assunto que bombou ontem, né? Acho que muita gente, a maioria das pessoas aguardavam, que era o retorno do futebol mineiro. Tem data prevista para 26 de julho aqui. Galo vai enfrentar o América no Horto às 4 horas pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Agora, no momento, Ruth, de voltar, expectativa, fala um pouco para a gente aí. Olha, eu confesso que eu não sei dizer se foi no momento certo, né? Porque a gente sabe que a situação não está muito legal no Brasil, vamos dizer assim. Mas se vai ter que voltar, e se os outros campeonatos também já começam a se movimentar, então que seja agora, né? Pelo menos a gente já tem a definição de que o Campeonato Brasileiro começa no dia 9. Então, que comece o Mineiro um pouco antes também, até para a gente ver esse time jogando antes, para o São Paulo conseguir acertar ali umas pecinhas ou outras, que com certeza vai querer fazer isso. Mas eu confesso que eu não sei assim, se é o momento, por causa da situação da pandemia. Agora, com saudade eu tô demais, né, gente? Ô, Jorge, a Ruth está meio assim, meio pé atrás. E você, como que está a sua expectativa aí para essa volta? Ô Marcelo, a expectativa do retorno aí, principalmente do Atlético, é muito grande, né? Envolve todo um projeto em cima disso, envolve o trabalho do Sampaoli, todas as contratações que estão chegando aí, porventura. Então, assim, a expectativa em cima do futebol é muito grande, mas, como a Ruth mencionou aí, realmente é um momento de ter uma certa cautela, infelizmente, é o mundo inteiro que está atravessando essa pandemia, mas, como ela mesmo disse, se o futebol está voltando no mundo inteiro, em outros campeonatos também no Brasil já estão voltando, aqui em Minas não pode ser diferente, mas sempre visando a saúde, olhando sempre os atletas em primeiro lugar, porque, querendo ou não, a gente está em meio à pandemia, então isso aí a gente não pode deixar de escanteio de forma alguma, né, cara? Com certeza, Jotinha. O Atlético, a gente sabe que está mais que preparado para esse retorno. A gente acredita que o defunto também, talvez o América. Você acha que os times de menor expressão, Jotinha, estão preparados para esse retorno?
Olha, Marcelo, para ser sincero, eu acho que não, cara. Os times de menor expressão, a gente viu aí notícias que alguns clubes iam perder bastante jogadores, né? Devido a essa pandemia, que eles têm contrato curto, talvez não tem bastante patrocínio como os clubes grandes. Então, eu acho que os clubes pequenos eles vão sofrer bastante aí com essa questão da volta do Campeonato Mineiro. É uma situação que, como a Ruth mesmo falou, uma situação bem delicada. Às vezes a gente tem visto aí, a nível nacional, o Flamengo que está bastante avançado, assim, decidindo por si e às vezes olhando para somente para o seu umbigo. E como o Jotinha falou, Ruth, você acha também que os times menores, assim, de menos expressão, você acha leal, justo esse retorno? Ou você acha que não teria como o brasileiro vai voltar, tinha que iniciar mesmo? Cara, eu vou falar com toda sinceridade, justo eu não acho, não. Porque, na verdade, se você for analisar, os times da capital, eles estão bem, né? Eles estão treinando já há algum tempo, não perdeu o seu time, que é o principal, né? Pelo contrário, os elencos estão aí se reforçando. O que a gente tem que pensar nisso tudo? Para eles, o que tem é o Campeonato Mineiro. Né? Poucos times vão disputar a Série D e Série C, por exemplo. Aliás, acho que 2 times, se eu não me engano, um deles até desistiu, né? Não vai disputar mais por falta de grana e tudo mais, por causa da pandemia também. Então, não é justo, mas se não participar ou se não voltar, é pior para eles. É mais complicado ainda, entendeu? Não tem como correr. Inclusive, até o Vila Nova e o Tupinambás, eles foram contra, né? Eles não queriam esse retorno agora. E até entendo. Inclusive, os dois estão em situações, principalmente Vila Nova, numa situação muito difícil no campeonato. Mas não tem. Aquele lance, né? Se correr, o bicho pega. Não, como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É mais ou menos nessa linha. Ô, Jorge, o Jefinho Mandentário aí, falando que, segundo o presidente da federação, os clubes estão preparados para a volta, inclusive os do interior. Você confirma? Você acha que, sua opinião, isso procede? Marcelo, é que negócio, né, cara? Estão preparados na medida do possível. Muitos clubes, aí a Ruth citou alguns aí, infelizmente, não tem recurso, não tem condição nenhuma. Outros vão meio que no peito, vão meio que na raça, porque não tem. Determinou, definiu a data, é aquilo, tem que cumprir, não tem para onde correr, né, cara? Então, assim, é difícil essa situação, porque a disparidade dos times da capitais com os times do interior é muito grande, é muito diferente. Então, assim, com certeza, Atlético preparado, América preparado, o defunto, igual você mesmo falou, está todo mundo preparado, mas os times do interior, infelizmente, vão ter essa dificuldade aí, que é normal. Eles já têm essa dificuldade todo o Campeonato Mineiro. E quando o campeonato é da forma natural, com essa forma aí que o negócio está meio surreal, imagina a complicação que está pro lado deles, cara. Então, sim, tem que ir com cautela aí, porque não é muito fácil pro lado deles, não, viu? Vocês estão me escutando bem? Só um retorno que, só para eu saber aqui, tá dando para escutar? Galera que está assistindo aí também, vocês estão escutando bem? Deu uma travadinha no final da sua fala agora, mas uma travadinha pequenininha. Aliás, vamos ver, o pessoal podia sinalizar para a gente aí nos comentários se está dando para escutar tudo bem, se está tudo ok, por favor. Né, a gente está estreando aí, então precisamos desse retorno, né, galera? Com certeza. Deixa eu só fazer um complemento aqui da fala do... Deu uma agarrada? Olha, deu. Acho que a internet do Marcelo deu uma travadinha, hein? Eu acho que foi. Vocês estão me ouvindo normal? Tranquilo. Normal. Então foi ele. Marcelo travou. Eu acredito que... Deu uma travadinha mesmo, Marcelo. Boa. Deixa eu só fazer um complemento aqui no...
Ixi, nós estamos com um probleminha técnico. Enquanto resolve, pode fazer, Ruth, seu complemento aí. Então, só fazer um complemento aqui, uma outra questão que a gente tem que pensar, embora é o que eu falei, né? É o que eu falei, ele não está escutando a gente também, não. Não. É o que eu falei, além de ser difícil para os clubes, já é difícil, já seria difícil mesmo, a gente já sabe disso, ainda tem uma outra situação que tem que ser... A gente não sabe como vai acontecer, porque a gente sabe que o prefeito falou que aqui na capital não vai acontecer, né? Não vai ser liberado o futebol. Então, sim, esse futebol vai ser liberado em outra praça. A gente não sabe em qual cidade do interior, mas provavelmente em qualquer cidade dessas aí, que já se disponibilizaram, inclusive, e tudo mais. O que me chama atenção, assim, não é me chama atenção, o que eu fico preocupada também com os clubes menores? Vão ficar todos realmente no mesmo local todo esse período? Eu acredito que não, né? Porque não tem como você ficar... São 2 datas para os 2 últimos jogos, que é a 10ª e 11ª rodada, 26 e 29 de julho, e aí depois tem mais 2 datas que já estão definidas, que é para ida e volta da semifinal. Então, acredito que não dá para os times ficarem num lugar só, como era a ideia lá quando eles propuseram essa questão, né? Então, me preocupa também o custo que eles vão ter, ou não sei, mais para uma discussão, para levantar essa discussão mesmo, e como que vai ser realmente a questão do protocolo. Porque, por exemplo, a gente sabe que Atlético, Cruzeiro e América tem condição de fazer teste todos os dias, né? Começa com o teste todos os dias, tem aquela situação que é totalmente diferente de um clube menor, totalmente diferente do clube do interior, que não tem dinheiro nem para pagar um ônibus, vamos combinar. Então, eu fico um pouco preocupada com essa questão do protocolo. Talvez a federação tivesse que realmente tomar conta, né? Tomar a frente disso tudo e falar, olha, vai acontecer, mas podem ficar tranquilos que vocês aqui vão ter o aporte da FMF e vai funcionar tudo direitinho. Mas eu acho que essa questão tem que ser levantada e estou muito curiosa para saber onde serão esses jogos, porque o prefeito aqui não quer deixar, né? Não quer liberar. E aí, Jotinha, o que você acha do que a Ruth levantou aí? Ah, Jorge, assim como ela falou, eu acho complicado, né, velho? Igual a gente já vem falando, para os clubes do interior é bastante difícil. A questão deles não ter muito patrocínio, deles talvez não terem muita renda, e talvez eles tenham que ficar a 11ª e a 10ª rodada ali em um só lugar, acho que para eles fica bastante inviável. Aí você imagina ali, pela classificação, a gente tem um cenário atual que parece que 2 times do interior estão classificando. Imagina se eles classificam e tem que ficar mais 2 datas, além do que já está previsto ali pelo campeonato normal, tendo que ficar em uma cidade só. Eu acho que desfalca bastante ali para eles. Até acredito que não vai acontecer, tá? Mas como isso foi levantado lá atrás, né, lá no dia 16 ou 17, não sei, que foi definido inicialmente lá as datas, então eu confesso que ainda não vi nada a respeito. Mas me preocupa também isso. Me preocupa os protocolos. Sem sombra de dúvida. Esse protocolo é um negócio que está muito duvidoso ainda, não está muito esclarecido, né, Ruth? Então fica a nossa preocupação e realmente, cara, acho que tem que levantar essa bandeira para os times do interior, né? Os times da capital estão tranquilos, igual você mesmo falou, o capital que a gente tem aqui é totalmente diferente do deles, a condição que a gente tem de lidar com a Covid aí, de uma certa forma mais tranquila, né? É muito superior ao dos times do interior, então tem que ter esse respaldo, tem que levantar essa bandeira aí para realmente ser feito melhor, não só para a gente da capital, mas para o interior também, sem sombra de dúvida, né? Com certeza. É isso aí, uma pergunta. Pode falar. Não, é só que o Celinho deu uma sumida enquanto você fala. Eu vou ver se eu mando uma mensagem para ele aqui no WhatsApp para ver se ele está conseguindo, tá? Ok. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Já que pelo cenário que a gente está vivendo aí, parece que os jogos vão ser definidos em um mando, entre aspas, neutro. Vocês acham que a federação acertou em continuar com a mesma fórmula de semi e final em 2 jogos? Não poderia ter colocado um jogo para semi único e um jogo para final único para zerar essas datas aí antes do Brasileirão? Concordo plenamente. Até porque
quando os times, os times do interior, porque assim, o campeonato, os times da capital, eles queriam reduzir o número de datas, né? Inclusive nessa questão de jogos de ida e volta na semifinal e tudo mais. Só que, óbvio que para o time do interior não é bom, porque cada jogo a mais que eles têm, né? Se um time consegue ficar em terceiro, quarto lugar e tem um jogo de semifinal fora, às vezes até não joga lá na cidade deles, querem jogar os 2 jogos aqui, mas eles fazem uma renda legal por causa de público, tem uma visibilidade, aí consegue fazer, por exemplo, consegue alguns patrocínios para aquela partida, para ele é interessante. Só que neste caso, como não tem público, né, não vai ter público, a situação é outra, totalmente diferente, e aí a gente não sabe nem como que os times estão, né, muitos deles nem estavam treinando. Então, eu creio que não é que não faz sentido, até faz, né? Manter a fórmula até faz esse sentido, não é essa a questão. A chance, inclusive, de um time do interior que for para a semifinal chegar na final é até maior, né? Num jogo de ida e volta, porque ela pode ter um dia melhor ali e tudo mais. Mas aí eu fico pensando, né? Para o clube é só o gasto. Se você não está ganhando por renda, para o clube é só o gasto, né? Então, eu acho que... E aí, como tem essa situação toda nova, porque é tudo novo. Futebol hoje é tudo novo. Tudo que está acontecendo, a gente não tem precedente. É tudo muito assim. Você tem que chegar e se virar nos 30 mesmo. Então, eu acho que poderia ter mudado, sim. Até porque o campeonato começa dia 8 para Cruzeiro e América e começa dia 9 para o Galo. Então, você pensa aí. Se a semifinal, eu acho que a segunda data da semifinal é dia 5, que é na quarta-feira anterior ao final de semana de início do Campeonato Brasileiro. Isso. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser feita essas finais depois? Porque no início do campeonato você tem rodadas todos os domingos, né? Isso tem que ser pensado. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que poderia ter mudado a fórmula e ter feito um jogo só para a semifinal. E aí, talvez, se fosse o caso da semifinal, fizesse 2. Mas aí você já teria uma data no calendário sobrando. Você já teria o dia 5 sobrando, por exemplo. Verdade. Entendeu? Eu vou aproveitar essa deixa. Eu vou só ver se eu consigo falar com o Marcelo, para ver se retorna aqui para a live. Espera só um pouquinho, viu? Tá bom. Bom, vamos trocando uma ideia aqui, então. Falando de campeonato mineiro, de volta de campeonato também, eu fico... Uma outra preocupação que às vezes me vem assim, a gente já está voltando numa situação que não era para voltar, né? Assim, eu estou falando no Brasil, não falo nem de Minas Gerais, porque se você pega o pico da pandemia, a gente ainda está nele. Então, é complicado. Mesmo sem público, a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, os protocolos mudam a cada dia, porque a situação é totalmente doida. Um dia uma coisa dá para fazer, outro dia não. Eita, voltou. Deu certo? Olha, eu espero que sim, viu? Tá difícil. É o Jorge que saiu agora? Ele saiu para ver se você ia conseguir voltar. Nossa, Deus. Vamos... Sua internet tá ruim? A minha internet está com 50 mega aqui, mas... Telefone cheio, né? Cheio de foto e vídeo, né? Eu restaurei meu celular. Tudo certo até agora? Jorge, eu espero que esteja, viu, velho? Não é possível. Então, bora lá, ué. Nossa, vai estar. Deus. Agora vai. Vamos lá. Onde vocês estavam? Estava falando... Não, a gente pode tocar o assunto. O relevante de Campeonato Mineiro a gente falou. Só lembrando, você quer que eu cite as datas aqui? As datas certinhas, para quem está nos acompanhando, quem ainda não viu? Pode sim. Ó, E se eu começar a travar, vocês me avisam que a gente vai... Eu ajeito aqui, eu saio, eu volto, porque eu vou ter que... Já formatei meu celular, já fiz tudo que eu achava que tinha que fazer, mas ainda falta alguma coisa. Ainda não deu, né? Só passando aqui, os meninos devem ter anotado isso aí também, mas já que o meu tá na mão, né? Tá fácil aqui. O campeonato é o seguinte, a 10ª rodada parou, faltando 2 rodadas da primeira fase, né? Então, a 10ª rodada, ela vai acontecer no domingo, dia 26 de julho. O Atlético, ele joga com a América. Lembrando que hoje nós tivemos a notícia de que o Galo vai fazer um jogo treino na semana que vem com a América.
Então, Quarta. na quarta-feira, dia 15. Então, são 2 vezes a América aí. Mas aí o Atlético joga com a América, o Galo está em terceiro lugar, né, no momento, pode até pegar essa liderança aí nesse confronto. Depois, na 11ª rodada, vai ser na quarta, que o Galo pega o Patrocinense. E aí, as semifinais, as 2 datas das semifinais são dia 2 de agosto, que é num domingo, e dia 5 de agosto, que é numa quarta. Afinal, ainda não tem datas definidas. Então, só para passar aí para a galera que está nos acompanhando, às vezes a galera ainda não viu, né? Já fica registrado aí. A decisão sobre a final sai no dia 6, né? Na segunda-feira, depois da semifinal. Passando para o próximo assunto, a gente falando sobre retorno do Campeonato Mineiro, como a Ruth falou no começo, está muito encostado com o início do Brasileiro também. Aí fica aquela pergunta, falta alguma coisa ainda para o Galo? Ainda falta? A gente veio essa semana para trás e está meio ainda no ar a questão de mais um goleiro. Jotinha, acho que falta mais um goleiro? Olha, Marcelo, na minha opinião, não, cara. Eu acho ali que, para mim, hoje, o Rafael tem plenas condições de ser titular da meta ali do Atlético. A gente tem o Vitor como um ídolo, né? Então, eu acho que o Vitor poderia suprir uma eventual falta do Rafael, que, inclusive, claro que não serve muito para a base, mas a gente viu no jogo ali contra o Vila Nova, antes da pandemia, que o Rafael conseguiu cumprir o que o São Paulo pede, que é uma saída de bola com qualidade, tranquilidade, começar o jogo sempre de trás. Então, eu hoje, até mesmo pela questão financeira do mercado, que a gente sabe que não é muito favorável, por conta das rendas que os clubes vão ter a menos por conta da pandemia, eu não investiria num goleiro, tendo o Rafael e o Vitor, que é um ídolo da massa. Falando sobre o Mineiro, boa noite, Edu. Ele mandou uma pergunta para a Ruth. Se ainda podem fazer, se os atletas que chegaram podem ser inscritos para as fases finais, Ruth? Até onde eu sei, sim, Edu, porque, na verdade, já não tinha o limite, né, para a inscrição nesse campeonato. Foi definido isso, acho que na última reunião, inclusive, dos clubes. Mas eu confesso que eu não parei para pesquisar sobre, mas até o que me consta que, sim, pode escrever, os novos reforços já podem chegar e jogar. Inclusive os gringos aí, o grande gringo que está chegando. Perfeito, a resposta da Ruth é correta. Passou no vestibular aí do Edu, os atletas podem mesmo ser inscritos. E já pode responder também, Ruth. Você acha que o Galo precisa de um goleiro? Então, vamos lá. Eu não quero apanhar. Fale com o pessoal para ser muito legal comigo, porque eu não quero apanhar. É o seguinte, a gente tem que pensar em várias situações. Eu não estou aqui falando que o Vitor é ruim, que o Rafael é ruim, que o Matheus Mendes não merece uma chance, não tem nada disso, tá, pessoal? Vamos lá, vamos com calma. A gente tem que pensar, né, em 2 situações. A primeira delas é se vai haver uma renovação com o Vitor, pelo menos por 6 meses, ou que seja 3 meses. Mas se o Vitor vai ficar até o final do Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, a previsão de término dele é no final de fevereiro. Então, a gente vai passar janeiro e fevereiro, vamos considerando que o Vitor não renove. O contrato dele acaba dia 31 de dezembro, não é isso? Então, nós ficaríamos janeiro e fevereiro, que é no momento mais crítico, assim, mais punk do Campeonato Brasileiro, que é o final, né, a parte final ali do campeonato, a gente ficaria com 2 goleiros. Um goleiro que tecnicamente acabou de subir da base, ou seja, ainda não tem cancha para pegar jogos grandes de final de campeonato, e o Rafael. Aí eu lembro a vocês o seguinte, o ano passado a gente ficou na mesma situação, machucou o Wilson, Matheus Mendes, que esse mesmo Matheus Mendes que está aí machucou também, o Vitor machucou também, e aí o que teve que acontecer? O Cleiton subiu, mas teve que contratar o Wilson às pressas, lembram disso? Colocaram o Fernando, terceiro goleiro da base. Trouxe até o Lauro. Não. Hã? Não, ela está falando desse ano agora, Marcelo. Eu estou falando agora, que teve que contratar o Wilson por 3 meses, final do ano. E aí, aliás, contratou, assim, né, para ele tomar peru, porque em 2 jogos ele tomou 9 gols, se não me falha a memória.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa que o clube tem que fazer, e é agora, é definir se vai haver uma renovação com o Vitor, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto. Se renovar com o Vitor até o final do Brasileiro, é claro que eu estou considerando que o Vitor vai chegar super mega bem, né? Assim, que já está totalmente recuperado. Eu estou contando com isso. Ok, a gente não precisa de um goleiro. Mas, se não, a gente precisa sim de um goleiro. E aí, se vai trazer um goleiro, na minha opinião, tem que investir bem. Porque é uma posição que você não pode brincar. Entendeu? Independente, né, do caso do Rafael, que veio para ser titular, até então as conversas de bastidores que são essas, que ele veio para ser titular. Foi a contratação do Sete Câmara, né? E que tinha essa promessa de ser titular. Só que, assim, entre o Rafael ser titular e o clube ser campeão, eu prefiro 1000 vezes que o clube seja campeão. Fato. Começa por aí. Mas então tem que pensar nessas coisas e, obviamente, trazer um goleiro bom, um goleiro que realmente vai atender as demandas do técnico e que vai fazer um bom trabalho. Pensar a longo prazo, entendeu? Mas a gente tem que pensar, primeiro, é isso. Porque a gente não pode correr o risco de um ano que o Atlético está arriscando tudo. Que está arriscando. O risco desse time desse ano, dos investimentos, é muito grande. Para chegar no final do ano, por uma fadiga muscular, Rafael, como titular, por exemplo, tem que sair, aí vai o Matheus sai, ou então pode até acontecer igual aconteceu com o Giovani, eu estou citando no ano passado, mas lembra do Giovani? Começou, voltei na reserva, pegando tudo, e tomou uma joelhada no rosto e ele saiu também. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, não que eu não gosto do Vitor, nunca não queira que o Matheus meio firme também profissional, não é nada disso. Só que a gente tem que pensar numa situação que é maior, né? A gente tem que pensar muito nisso. Essa é a minha visão. Então, sim, tecnicamente, até o momento, sim, precisa de um goleiro. Na sua opinião, Jorge, acho que precisa de mais um goleiro? Eu acho o seguinte, eu acho que o Rafael tem total capacidade, né, para assumir o gol do Atlético ali. Eu acho que é indiscutível a qualidade ele como goleiro. Com saída com os pés, eu acho que se ele não tiver tanta qualidade nesse quesito, é algo que pode ser trabalhado nele. É um cara que é jovem ainda, tem muito que aprender, mas é aquilo que pega, né? O Vitor já é um cara, né? Na minha opinião, o maior goleiro da história do Atlético, dispensa comentários. Porém, o Vitor que já está na idade mais avançada. O Vitor, todo mundo está cansado de saber que tem zero qualidade jogando com os pés, né? Tanto que tem tiro de meta, o Vitor consegue cobrar errado, infelizmente. Mas é do goleiro, não tem jeito. Então, eu acho que, infelizmente, o Vitor não atende às expectativas do Sampaoli. Tanto que muito se especula que ele nem está nos planos do técnico, inclusive. Então, seguindo o que a Ruth falou, eu acho que realmente o Atlético precisa de um goleiro no momento. Dispensou o Michael, eu acho que o Matheus Mendes ainda não tem total condição de assumir uma cancha necessária para assumir jogos de grande porte, que é um brasileiro da vida. Então, vamos esperar, vamos ver o que o Atlético vai trabalhar aí. Eu acredito que um goleiro pode pintar sim, mas como o próprio Matos falou, não vai fazer nenhuma loucura para trazer nenhum goleiro para o Atlético, não. Vai ser coisa que aparecer no mercado, situações favoráveis para o clube, nada que tenha que desembolsar muita grana, né, Marcelo? Eu acho que um goleiro, nesse momento, acho que o Galo precisa de peças, outras peças importantes também, nessa questão da titularidade. Não veria o goleiro, nesse momento, como urgência. A gente poderia continuar o ano, deixar o Rafael seguir e pensar para o ano que vem ainda. Eu pensaria para o ano que vem. O Jotinha falou mais cedo hoje, por exemplo, um centroavante. O Tardelli falou que não sente incômodo de jogar um centroavante. Você acha, Jotinha, que essa posição também seria bem importante para o Galo se reforçar? Olha, Marcelo, eu acho que sim. Eu acho que, igual o Tardelli mesmo disse, que ele se sente um pouco incomodado como jogar aquele centroavante, de jogar como aquele centroavante que fica ali de costa, que faz o pivô, que às vezes incomoda o zagueiro. Então, eu acho que teria, sim, a necessidade de trazer um centroavante com essas características, até mesmo para eventual um jogo ali complicado, o time lançar a bola na área e tentar de outras formas fazer o gol. Ruth, o Geist foi contratado pelo CSA, foram 8 milhões e meio, no nome que estava especulando aí, eles pagaram 8 milhões e meio
de euros e em 80% do passe dele, isso aí dá mais ou menos 50 milhões. O Galo ofereceu 5 milhões de dólares, mais ou menos aí 26 milhões de reais, por 50% dele. Para quem gostaria do jogador, já não tem mais essa possibilidade. A gente tem Vargas aí, em outros nomes. Fala para a gente a importância dessa peça no Galo e um nome que te agrada. Bom, o Gaio me agradava. Só lembrando que ele foi pro CSKA, viu? Não foi pro CSKA, não, porque eu ia ficar muito triste se ele tivesse deixado de vir pro Galo para ir pro CSKA. Mas então, é um nome que me agrada. Ele me agradava, na verdade. Agora, tudo a gente tem que pensar no técnico, né? No treinador, né? O que ele está querendo. Às vezes, pelos nomes que ele está pedindo, por exemplo, o Gait é um caso desse mesmo, que é do centroavantão ali, eu fico com a impressão que seria mais o perfil do Gait do que do Bustos, por exemplo, que tá todo mundo empolgado aí, que quer, né? Que no caso é o mesmo do Vargas, por exemplo. O Gait Vargas tem uma característica muito parecida. Não sei se eu tenho um nome preferido, eu confesso. Até porque eu não acompanho os caras, né? Assim, não vejo o jogo dos caras igual a gente acompanha o futebol brasileiro. Mas, se for analisar, por exemplo, entre Bustos e Vargas, eu prefiro Bustos. Até pela versatilidade dele. Mesmo que não fosse o São Paulo, eu acho que eu iria preferir, entendeu? Então, caiu de novo. Então, eu fico pensando mais nessa. Eu gostaria nele. E é um cara que tem um mercado muito bom para venda futura, né? Para a Europa, para sair daqui valendo a grana preta. Então, sei lá, a minha preferência seria essa. Agora, o Vargas é um cara mais pronto também, né? Não é, na minha visão, não é nenhum excelente, nenhum craque, não. Mas é um cara mais pronto, né? O que você acha também? Quando o Célio não volta aí? Daniel Moraes falou que ele foi descartado pelo Alexandre Matos, o salário dele gira em torno de R$1 milhão. Você teria um nome interessante? Cara, eu travei. Cara, eu vou ser sincero com você, Marcelo. Eu acho que, sim, esses nomes todos que estão sendo especulados aí, o Gait, o Bustos, o Vargas, eu acho, cara, que são nomes muito distantes do Atlético. Eu acho que é melhor a gente manter um pouquinho o pé no chão. Eu acho que gira a cifra desses caras aí são muito alta. Então, eu sou a favor, velho, deixar o São Paulo trabalhar de verdade. Se a gente for parar para pensar, ele fez um belo trabalho no Santos. Quem que era o centroavante do Santos? O Sacha. E o Sacha metia gol pra caramba, velho. Então é o seguinte, deixa o cara trabalhar, vamos ver o que o cara vai arrumar, vamos ver o que o cara vai fazer. O Tardelli falou que tá um pouquinho incomodado ali de centroavante. Concordo, o Tardelli já tá com a idade um pouco avançada. Centroavante é uma posição que exige muito do cara, muita movimentação. O Tardelli jogou no Galo nessa posição em 2009. Então é 11 anos atrás, é muito tempo. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas o Atlético está no mercado, está olhando com bons olhos, sim. Eu acho que se pintar uma coisa boa para o Atlético aí, o Atlético deve trazer um centroavante com certeza, porque hoje em dia a gente conta apenas com Tardelli, né? Bruno Silva e o Felipe que subiu, se não me engano. Então, assim, eu acho que vai ter que vir um outro nome, sim, mas vamos manter o pé no chão. Eu acho que não precisa fazer muita loucura nessa posição, não. Meu ponto de vista, sabe? Mas é uma posição muito complicada, gente. Ô, Marcelo. Desculpa eu tomar essa frente aqui, viu, Ratinha? É só porque, assim, camisa 10, centroavante e goleiro são posições que tem que trabalhar um pouquinho. Claro. Mas claro. desculpa te atrapalhar aí, Jotinho. Mas segue aí o jogo. Que você usa aí, porque para mim aqui tá meio travado. Tem um tempo, vocês estão me vendo normal, ouvindo normal? Eu tô te vendo aí, só da Ruth que deu uma travadinha aí. O meu aqui para mim. Vou sair e voltar. Eu tô até escutando vocês, mas tá como se a tela tivesse, tipo, tirado um print, não tá mexendo, fazendo nada. A Ruth eu tô Continue vendo. então aí falando e eu vou sair e voltar, beleza? Beleza. O Jotinho eu tô vendo normal, o áudio dele tá tranquilo, do Marcelo também. A Ruth eu tava escutando só o áudio, mas a imagem dela não tava saindo, não, tava congelada. Todos vocês eu tô vendo travado, mas eu tô tá de boa? normal. Não, então beleza, então vambora. O meu tá de boa, Jorge? Tranquilo, tá ok. Ô, Jorge, o meu tá de boa?
Tá ok, tá de boa. E sobre a questão do armador, meio de campo ali, Jorge, você acha que dá para levar com o Natan? Ou é a necessidade do meio de campo, ela pode ser suprida por ele? E a questão do Casares, como você vê essa situação? Vou ser sincero com você, o Natan é um cara assim que tem potencial, a gente vê que é um jogador que tem uma certa qualidade. Não sei, não acredito de fato não que ele seria um nome assim para vestir a 10 do Galo, resolver tudo ali. Mas aquele negócio, cara, tem um outro treinador, tem um outro método, tem um time mais qualificado, que isso tudo pode ajudar o jogador. Não sei se vai ser a solução, mas eu acho que se o Atlético encontrasse um bom nome no mercado, que valeria a pena o investimento, sim. Casares, para mim, é sem comentário, pode dispensar esse cara, não sei porque ele está no Atlético até hoje. Então, assim, Casares já passou da hora de ir embora, acho que não agrega mais ao Atlético, pelo contrário, durante todo o tempo que ele teve aqui, ele só desagregou muito e muito ao clube, muito ao elenco. Então, acho que já passou da hora de virar essa página aí, esquecer Casares e tocar a bola para frente. E você, Jotinha, você acha que o Natan dá para segurar? Você teria um nome para o meio de campo do Atlético? E o Casares já deu também como Jorge? Ah, sim, eu compartilho muito do comentário do Jorge aí, Marcelo. Eu acho que o Casares já deu. O Casares, nesse tempo todo que ele vestiu a camisa do Atlético, ele sempre demonstrou que ele nunca teve respeito pelo Atlético. O Atlético é um clube grande, que precisa ser respeitado pelos jogadores que vestem a camisa. O Natan, eu não acho o Natan um primor em qualidade técnica. Apesar do ano passado, no fim do ano passado, ele ter jogado muito bem, eu não acho que ele seja aquele cara para vestir a 10 e jogar. Então, eu acho que a posição de armador, ela é uma posição ainda carente no elenco atleticano, apesar da gente saber que o Alan Franco está chegando aí, também pode fazer essa função, mas eu acho que teria sim, a necessidade de trazer um camisa 10 que chegue e jogue. Ruth, a pergunta é a seguinte: você acha. São três perguntas, né, na verdade. Você acha que o Natan dá para segurar o meio de campo? Você teria um nome para indicar para o Atlético? E o Casares, você acha que já deu? Ou o Sampaoli vai conseguir alguma coisa aí? Para mim, Casares já deu. Eu acho que o jogador não tem responsabilidade com a própria carreira e o clube não tem que arcar com isso, né? Não tem que ficar aí sofrendo. Não tem um nome no mercado, nem existe, eu acho. Um bom camisa 10, para se chegar assim e ter a facilidade de comprar, né? Desconheço. Aqui desconheço. Mas eu acho que não sei, alguma coisa me diz que esse time vai funcionar com o Natan. Eu acho que é ele que vai ser o cara do São Paulo. Eu estou falando isso há já algum tempo. Não creio que a renovação foi à toa. Claro que, né, a gente vai ter que ver primeiro esse time jogar, que a gente está falando tudo na base da suposição, esses dias todos aí, achando uma coisa que talvez pode não ser, né? Mas eu até acredito, inclusive, que o Galo não está procurando um camisa 10. Você vê que desde o início das chegadas dos reforços, não se cogitou camisa 10 até hoje. Não foi falado um nome forte até hoje. Então, eu não acho que o São Paulo está procurando essa peça, entendeu? Eu acho que ele vai trabalhar de outra forma. Que, aliás, ele sabe fazer muito bem, né? Trabalhar sem um 10, ele sabe fazer isso muito bem. Então, eu gostaria, aliás, é uma posição que eu acho bonita demais e que eu gostaria de ver mais. Hoje em dia você vê poucos camisas, né? Camisa 10 mesmo, assim, de ofício mesmo, mas eu acho um pouco difícil de chegar. Sei lá, eu não vejo com essa possibilidade agora, não. O Jefinho falou sobre esse esquema aí, se dois pontas rápidos, 3 volantes, se não seria uma boa opção para o time sem o 10. Eu vou... Você acha? Eu acho. Assim, para o que a gente tem hoje, pensando no que a gente tem hoje, eu acho que seria, acho que inclusive é até o que a gente pode ver aí nos próximos dias. Eu acho que um time precisa de um 10.
Eu vou sair, vou entrar, mas vou passar para o Jotinha já, para ele escalar o time ideal dele. Manda para a gente, Jotinha, seu time ideal. Olha, o meu time ideal, Marcelo, apesar de achar que São Paulo vai com 3 zagueiros, devido às últimas contratações que ele pediu aí do Bueno e do Júnior Alonso, mas meu time ideal eu iria com Rafael no gol, eu iria com Igor Rabelo e o Alonso na zaga, nas laterais o Guga na direita e o Arana na esquerda, eu iria com Jair e Alan, ali como 2 volantes. Faria uma linha de 3. Eu acho que o Marrone jogando pelo meio, eu vi alguns jogos dele pelo Vasco ano passado, ele atuou muito bem, então eu daria essa chance para o Marrone, até por ser um jogador mais técnico, mais incisivo. Eu colocaria ele ali por trás do 9 e colocaria o Keno de um lado e o Savarino do outro. O Savarino jogou muito bem contra o Cruzeiro, me agradou bastante. E na frente eu iria com o Tardelli, que podia até fazer essa variação ali, retornar um pouco para trás com o Marrone em alguns determinados momentos do jogo. E o seu Ruth, manda pra gente aí. Mudei, é pouco diferente. Na verdade, gente, eu anotei milhões de vezes, porque a cada vez que eu fazia um time, eu lembrava que tinha outra pessoa, outro reforço que eu estava esquecendo, né? Mas enfim, cheguei num denominador comum. Rafael no gol, Guga, Gabriel e Alonso. Na verdade, Gabriel, eu coloquei diferente de você, né? Você colocou Rabelo e Alonso. Eu coloquei o Gabriel muito pensando na característica dele, né? Porque ele faz bem o lado direito e o Alonso, a característica dele que a gente tem notícia é que ele faz bem o lado esquerdo. Então, eu fiz mais ou menos isso na minha cabeça, foi mais ou menos montando pensando assim. Então, Guga, Gabriel, Alonso, Arana, meio campo, Natan, Jair no caso de primeiro volante, ou o Alan, né? Eu tô pensando no Jair, mas eu acho que o Jair não começa agora, até pela situação dele voltando de lesão e tudo. E Alan Franco, aí eu colocaria o Keno na ponta esquerda, o Savarino na direita e o Tardelli de centroavante também. Eu não colocaria o Marrone. Tentei, mas não consegui. Eu sei que ele vale 20 milhões, mas eu não consegui. Certo. Ó, o meu time, eu escalei da seguinte forma, eu fui com o Rafael na direita, eu sou fã do Mailton, daria uma chance pro Mailton. Na direita ali, na zaga, eu daria uma chance pro Bueno. Sei que julgar por vídeo é meio complicado, mas me mostrou um zagueiro muito firme, com uma recuperação muito boa. Então, eu daria uma chance pro Bueno e pro Alonso. Acho que a gente ficaria com a zaga muito forte. A Arana na esquerda, Jair de primeiro volante, e o Alan um pouquinho mais avançado ali. Eu colocaria o Natan de armador, Keno numa ponta, Savarino em outra, e o Diego Tardelli só metendo gol lá na área. Bem parecido, gente. Só a lateral ficou um pouco diferente. Sabe por que eu gosto do Mailton também? Acho, inclusive, que ele merece, né? Chance. Foi muito bem ano passado na Série B. Só que, como ele falou outro dia na live do canal Tá Ligado, aliás, um beijo para os meninos, para o Vini, para o Edu, para o Vilares. Ele falou na live dos meninos que ele tá treinando, que ele já treinou de tudo que é jeito, né? Assim, e que ele tá treinando de ponta também. Então eu acho que ele pode pintar de ponta aí, viu? Nesse time do Sampaoli. Não sei. Pois é. O Mailton é um jogador que me agrada muito. Pouco que ele atuou pelo Atlético me agradou. Ele na Série B também é um jogador que agradou bastante. O Guga já tem uma certa resistência com ele, principalmente depois daquele episódio que aconteceu com o Flamengo. E eu também não vejo tanta qualidade. Eu não vejo tanta qualidade técnica assim no Guga para engrandecer ele no ponto que o pessoal leva, não, sabe? Acho que o Mailton tem muito a agregar. Acho que seria interessante ele ali. Pode falar, Marcelo. Vocês estão falando um time para o retorno do Campeonato Mineiro ou um time ideal para um time forte do Galo? Cara, acho que a gente já está falando pro retorno aqui, né? Não tem como a gente montar um time forte. A gente não sabe como que esses caras estão. Bacana. Por exemplo, a gente tá... Todo mundo aqui tá meio que contando com o Keno. A gente não sabe, por exemplo, como que o Keno vai chegar aqui. A gente não tem noção como que o Jair vai voltar. Então pode ser que isso aqui mude totalmente. Pode ser que o Léo Senna, que acabou de chegar, pega a vaga titular aí. Então, assim, é tudo muito improvável, né? Verdade. Então, talvez o meu time não vai ser talvez tão igual ao de vocês. Eu vou de Rafael e na direita eu vou de Mailton também. Tenho essa ressalva com o Guga aí, essa situação meio complicada ainda com ele.
E o futebol do Mailton, eu acredito mais no futebol do Mailton. No meio aí, eu acho que o Alonso vai ser o xerife. A gente está próximo aí, mas eu acho que o São Paulo já vai colocar o xerife para jogar. E eu vou de Gabriel, porque eu acho que o Rabelo ele já tem essa questão dele. O Rabelo não deve ficar no Galo. E na esquerda eu vou de Arana. Não pode ir de Arana, né? Porque o Arana tomou vermelho no último jogo. Ah, verdade, bem lembrado. Ele tem que ir de Fábio Santos. O Arana está suspenso. Então, Verdade. Aí minha volância ali, eu vou de Léo Senna e Alan. E no meio ali, a opção que a gente tem é o Natan. Eu quero queimar a língua, né? Que o Natan possa render o futebol, que eu não acho que ele tem para render, mas que ele possa render. E eu vi uns dados sobre o Keno que o credenciam, e eu espero também, ele tem até uma responsabilidade de render bastante. O de Keno, Savarino ali do outro lado, quando ele gosta de jogar ali na Venezuela, onde jogou a última Copa, e o Tardelli centralizado. Apesar dele estar incomodado, o Tardelli é um jogador que ele sabe que ele vai ter que se sacrificar e ele vai ter que superar também, porque a gente não tem esse outro jogador. Não sei se foi parecido mais ou menos com o de vocês. O seu mudou o Léo Senna, né? Isso. Isso mesmo. Agora, você falou sobre o Bueno, ô Jorge. Falei de Jair. Nós três, eu acho que falamos do Jair, né? Sim. Ele tá voltando agora, eu acho que 2 semanas. Não, eu até coloquei o Alan também como o Alan, que já estava aqui como opção, por isso mesmo. Mas, Jorge, você citou aí o Bueno. Eu tenho a sensação de que ele deve começar jogando com o Alonso. Eu não coloco ele nesse meu time aqui que eu visualizei, porque eu nunca vi o cara jogando. O Elton Felipe? Como é... Foi, não. Aí não, né, Marcelo? Aí já era. Ainda Você pegou pesado, né? Mas eu tenho medo, assim, eu nunca vi o cara jogando, né? Então, não dá para colocar por enquanto. Teria que ver um jogo dele para a gente abrir o coração aí pro cara que é brasileiro, mas que estava lá do outro lado do mundo. Não, é aquilo que eu comentei. Já teve muito jogador que enganou a gente por vídeo aqui. Eu espero muito que o Bueno não seja um desses. Eu espero muito que a expectativa que eu estou criando em cima dele seja concreta mesmo. Porque me agradou muito. Quem lembra aí do Cambalhota, hein? Nossa, pelo amor de Deus. Nomes não faltam para esse nome, Jotinha. Não, a gente tem uma seleção e mais ainda, uma seleção assim, completa, os 23 convocados de jogador abençoado. Não, fala não. O Edu mandou a escalação dele, foi o seguinte: Rafael, Guga, maiúsculo ainda, para o Jorginho concordar, tudo em caixa alta. Aí você tá de sacanagem, Edu. Gabriel, Alonso, Arana. Ele veio de 3 zagueiros. Isso. Mas já tem muita, viu? Tardelli, banco e Marrone de titular. Quem colocaria o Marrone de titular aí, gente? Eu coloquei. Eu acho que é colocou o Marrone de titular? Eu coloquei. Eu não coloquei, não. Eu não coloquei, não, mas eu aceito colocar ele no lugar do Keno. Desculpa, Jotinha. Fala de novo aí. Eu coloquei ele ali nos meus 11 inicial, ele jogaria atrás do Tardelli para mim pelo meio. Eu acompanhei alguns jogos dele ano passado pelo Vasco, eu acho que ele rendeu bastante bem nessa posição, deu bastante trabalho para as defesas. Eu acho ele faz a esquerda também, né? Sim. Acho que ele faz a esquerda. Então, eu poderia colocar ele, eu poderia colocar caso o Keno comece já colocando a língua para fora, igual o Tardelli no clássico. Ô, Ruth. Vai saber, né? No último programa, eu perguntei ao Reinaldo o que aconteceu com o Atlético de 96. O Galo sofreu aquela derrota complicada e ele cita um lance que o Atlético perdeu um jogador e faltou elenco. A gente ficou meio receoso com essa situação do Atlético contratar.
Mas é uma grande verdade, o Atlético perdeu muitos títulos por falta de elenco. A gente foca nessa questão de um time, mas para você, trazendo outro goleiro, a gente conversando sobre armador, centroavante, o Atlético está construindo um elenco para ser campeão brasileiro? Inicialmente, assim, já para agora, eu ainda não vejo assim. Eu vejo um time brigando para terceiro lugar, entre os três ali. Agora, 2020. Mas são muitas apostas promissoras, né? E aí você tem um ou outro ali que já tem cancha e outras apostas muito interessantes. Então, gente, foi eu que caí? Foi, mas agora já toquei. Eu tô aqui? Tá aí. Sim. E você, Jorge, você acha que esse elenco aí tem potencial a médio e longo prazo? Não, eu acho que sim, a médio e longo prazo, com certeza. Mas puxando um pouquinho aqui, cara, eu acho que, como você falou, o Atlético por muitos e muitos anos aí pecou por falta de elenco. Às vezes o Atlético até tinha um 11 ali, feijão com arroz, mas no banco não tinha Não ninguém. sei Aí na hora que os caras abriram o bico ali, não tinha quem colocar, não tinha quem entrar para fazer alguma coisa, tentar mudar o jogo. E eu acho que o Atlético pecou muito nisso. Eu acho que, por exemplo, Marrone é aí jogador para ser... foram vocês. Tá ok, ô Ruth, agora? Jotinha, esse time do Atlético, você coloca o Galo para ser campeão 2020, 2021, você acha que dá para 2021 o Galo entrar no campeonato? Pronto, vamos ser campeão. Marcelo, para 2021 eu acredito que sim, pegando uma base de 2020, dando mais uma incorporada no elenco. Para 2020, ainda não. Eu acho que, pelo fato do Flamengo estar com o time que o Flamengo está, eu acho que ainda falta alguns jogadores para o Atlético chegar próximo ali ao patamar que o Flamengo está. Agora, para 2021, pegando uma vaga ali na Libertadores direta, que é o mínimo que a gente espera pelo tamanho do investimento que o Atlético está fazendo, eu acho que 2021 dando mais uma encorpada, trazendo mais jogadores, com o trabalho do São Paulo já incrementado, tendo pegado mais corpo, com certeza em 2021 dá para a gente sonhar assim com o título. Você concorda com isso aí, Jorge? Falar que o Atlético 2021 completando 50 anos, Jorge. Cara, eu vou. Assim, a expectativa a gente sempre cria, né, Marcelo? Mas acho que tem que manter o pé no chão. Eu acho que tem muito ainda que crescer esse elenco do Atlético, tem muito que evoluir. A gente mesmo acabou de mencionar alguns jogadores. Eu acho que, por exemplo, Marrone é jogador que vem para ser reserva, para ser uma segunda opção no Atlético. Acho que o Otero deve ser reserva no Atlético. Keno, pelo nome que já tem, é jogador que vem para ser titular. Savarino, por tudo que mostrou, vem para ser titular. Tardelli. Eu acho que não deve mudar muito essa mentalidade do São Paulo, a não ser que, vamos supor que o Marrone tá voando no treino, que o Marrone entra 3, 4 jogos, mete 4 gols direto aí para mudar alguma coisa. Mas eu acho que não vai sair muito do padrão, não, cara. Eu acho que o time vai ser esse mesmo, todo mundo já tá cansado de saber, lateral já tá tudo definido. Eu acho que as incógnitas muito na Atlético são na zaga e na volância ali, cara. Eu acho que nem na frente não é muito incógnita no Atlético, no meu ponto de vista, tá? Você já, só eu pelo visto foi eu que travei, né? Sim, sim. Gente, eu vejo filme na minha internet, mas hoje, claro, ela não quer funcionar direito. Só uma coisa, você falou sobre a questão do elenco, a gente está montando um elenco para ser campeão. Então, só lembrando que, assim, eu acho que esse elenco, primeiro está sendo montado realmente um elenco. Você vê que tem vários jogadores aí que se encaixam nas mesmas posições. Ou seja, o que o Reinaldo falou na sua live, eu acho que ele deve ter falado mais ou menos o que eu vi em outra live, é que tem reserva, né? Vai ter jogador para você substituir ali se precisar. Então, isso, sim, eu acho que está montando um elenco. Saber se esse elenco vai realmente corresponder, óbvio que a gente ainda não sabe, mas os nomes são muito promissores. Eu vejo todos os nomes como muito promissores. É claro que não são jogadores prontos. Não são todos ali que são prontos. Então, não tem como você falar assim, nossa, vai dar Superliga. E outra, futebol é liga, né, gente? Futebol tem que dar liga. Mas eu acho que está montando, sim, um elenco para ser campeão. Só que não agora, em 2020.
Com certeza. Se a gente for falar com otimismo, né, é igual no truco. No truco você joga com o rei bem batidinho, dá, né? Então, Às vezes dá, né? Ô, Jorge, você está escutando a Ruth bem? Oi, tô ouvindo. Você está escutando a Ruth bem? Tô ouvindo. Para mim, deu umas travadas no final do que ela falou. Agora é importante que a Ruth esteja bem, porque a gente vai falar um pouco sobre ela, sobre o futebol feminino. Ruth, antes da gente entrar no futebol feminino, você fala um pouco para a gente do seu trabalho como jornalista. Você tem um canal também, agora você começou a falar no YouTube. Você fala um pouquinho para a gente sobre quem é a jornalista Ruth Martins? Bom, vamos lá. Primeiro, eu comecei estudando engenharia civil. Podem rir, tá? Fiquem à vontade para rir. Fiz 3 semestres de engenharia civil, mas eu queria fazer, até então, existia ainda um curso de relações públicas. E aí, cara, 2013, eu fiquei louca com futebol. Eu falei, eu tenho que ser jornalista esportiva. Eu tenho que ser. É o único jeito de eu falar de futebol. E principalmente das pessoas me respeitarem é se eu chegar lá, né? Porque, infelizmente, assim, as mulheres nem sempre são ouvidas, vamos dizer assim, nesse mundo, né? Chamado nesse planeta futebol. E aí resolvi mudar o meu curso, mudei. Eu tenho hoje o meu emprego na escola, que eu adoro, aliás, diga-se de passagem, um beijo para todo mundo da Escola Recreio. Mas nos meus dias livres e no meu horário livre, no meu tempo livre, eu falo basicamente de futebol. Então, recentemente, há 1 semana e meia atrás, eu resolvi usar um canal que eu fiz lá em 2017 só para postar um vídeo de faculdade. Eu falei, cara, eu vou botar a cara, né? Eu já faço há algum tempo, assim, algumas coberturas, acompanho, escrevo e tudo mais, mas aí agora eu resolvi botar para quebrar mesmo e vestir, né? Vestir a camisa do jornalismo esportivo. Então, comecei esse trabalho, gosto muito de falar sobre futebol, de qualquer futebol, mas gosto muito também do futebol feminino. E é isso, essa é a jornalista esportiva que por enquanto é iniciante, né? Por enquanto ainda não é muito conhecida, mas que de futebol aí eu não fico tranquila em dizer que eu já conheço há muitos anos, né? Eu sou filhote de Mineirão desde a década de 90, então isso para mim é muito fichinha, assim, é muito tranquilo falar de futebol. É isso, não sei o que ele quer saber a mais. Aliás, acompanhe meu canal lá, tá, pessoal? Ruth Martins Futebol. Só jogar lá, Ruth Martins. Explicando, eu coloquei futebol porque tem uma Ruth Martins gospel, que eu não sabia que existia, mas ela já existe, ela foi rápida demais no gatilho. E aí eu coloquei Ruth Martins Futebol, e aí vou ser a primeira que vou aparecer para vocês lá. Mas vamos falar de futebol. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de entender futebol, eu gosto de acompanhar futebol. Na verdade, a gente claro, nem sempre, né, a gente sabe o que está direito, do que está acontecendo. Eu não vou falar que eu sou uma pessoa do tetiquês, eu entendo muita coisa, mas não sou aquela pessoa assim, sabe? Eu não sou a do Panzi, vamos dizer assim, né? Como comentarista. Mas eu vivencio muito, né, gente? Então, acaba que quando você vivencia, claro que eu vou falar de uma forma mais simples, mas eu vou falar do que eu vejo, do jogo que eu vejo, e eu vejo realmente o jogo. Sim. Então, assim, mais ou menos por aí. Valeu, bacana. Quer saber demais. mais alguma coisa, Marcelo? Não, eu não... Minha internet está cruzeirando, mas eu acredito que você... A minha tá... falou bastante sobre. Eu queria saber um pouco, Ruth, por exemplo, o futebol feminino ele começa lá mais ou menos pela década de 20, em 40 ali ele é proibido, e até 1979, era proibido assim, mulher jogar futebol. Na ditadura teve muitas mulheres que foram presas por jogar futebol. Hoje a gente... o Atlético, entre aspas, não, abertamente a gente pode falar isso, o Atlético foi obrigado a ter futebol feminino para disputar Série A e Libertadores. Muita gente buscando esse espaço. Como que você vê tudo isso?
Bom, primeiro, eu acho que a gente teve um passo muito grande, né? No ano passado, principalmente. Aliás, o primeiro passo grande foi essa obrigação dos clubes de ter um time de futebol feminino. Eu acho que, a partir do momento que a sociedade não abre espaço de boa, né, com boa vontade, tem que existir, sim, algumas políticas para que aconteça. Porque senão, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum nunca. A gente nunca vai alcançar o lugar que a gente merece, o lugar que a gente pode frequentar, né? Então, esse é o primeiro ponto. É meu por direito, exatamente. Se eu tenho capacidade, por que não? E aí o segundo ponto, assim, beleza, então esse foi o primeiro passo que deu aquela ufa, o futebol feminino voltou, né, vamos dizer assim. Ano passado, cara, o sucesso da Copa do Mundo futebol feminino ano passado foi sensacional, foi do caramba, sabe? Foi televisionado, públicos, os campos lotados, né, todos os públicos foram bem interessantes. E você viu, assim, eu vi mulheres que são fodas, sabe? Mulheres que são, não é só boa de futebol, mulher que é política mesmo, que fala, não, eu tô aqui para receber isso, para receber aquilo. Então, eu vejo, a parte positiva que eu vejo é esse crescimento. Agora, a parte negativa, e aí eu vou falar sem mimimi, como muita gente gosta de achar que a gente fala com mimimi. Não é mimimi. Mas eu não sei se vocês perceberam, o primeiro a ser cortado na pandemia, a parar de treinar, ou a não ter algumas coisas, né, algumas regalias, não é nem regalias, alguns direitos, foi o futebol feminino. Entendeu? No Atlético foi assim, foi a mesma coisa. Hoje as meninas estão fazendo um trabalho de home office, mas quem falou, por exemplo, sobre o campeonato do A2? O campeonato do A1, né, que é a série principal do futebol feminino, ele tem previsão de volta já para setembro. Né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em agosto, dia 9, a Série A. E aí, o A2 ainda não foi, não tá sendo discutido, entendeu? Aí você pega tudo isso, essa situação toda, porque tem muita gente que consome futebol feminino, porque gosta e tudo, e consegue acompanhar. Agora, tem muita gente que fala que não gosta de futebol feminino, mas também não vê. E por que ela não vê? Porque não é mostrado. Primeiro passo para você conhecer uma coisa é mostrar, você não concorda? Você colocar um jogo de futebol feminino numa sexta-feira, 3 horas da tarde, lá no Sesc Venda Nova, desculpa, gente, mas quem vai ir? Nem quem gosta vai conseguir ir, né? Não tem essa. Então, assim, é uma série de fatores que me deixam muito triste, mas que eu vejo com certo otimismo, porque as meninas estão começando a botar as garras de fora, sabe? Estão começando a falar, poxa, peraí, vamos lá, eu posso, eu vou fazer, e é isso aí. E aí, tem uma outra questão também, eu vou parar de falar um pouquinho, né, porque se deixar eu falo demais, mas tem uma outra questão também que eu queria até comentar. Eu sou terrível, ainda mais de futebol feminino. Mas tem uma outra questão também que eu gostaria de comentar, só para vocês terem uma ideia de como essa luta, ela tem que ser de todo mundo, sabe? Como, vamos falar do Atlético, né? Especificamente do Atlético. O atleticano, quando ele tá... Cara, ele torce contra o Copo Lagoinha caído no chão. Caiu, quebrou, você grita galo. Se é um campeonato de currinha, você não vai lá e não torce para quem é o atleticano no campeonato de currinha. Se o galo estiver lá, não é assim que funciona? Então, por que não pode torcer para as meninas? Por que não pode consumir as meninas? Tem menina ali que joga muito bem, entendeu? E aí, você vê que não tem essa visão, né? Aí não tem a visão das federações. Olha só, a CBF, ela deu ajuda lá no início da pandemia, isso foi em maio, né? Ela deu um aporte financeiro para os clubes. Ela deu 100 mil reais para clube de Série A e 50 mil reais para clube de Série B. Aí eu te pergunto, Marrone tem quanto? 21 anos? 20? Pois é, o Marrone está vindo para o Atlético, já recebeu o primeiro salário dele, provavelmente, inclusive, porque ele veio já há um mês, o salário dele é 220 mil. 4 meses, aliás, 4 meses não, um mês dele dá 4 vezes mais do que o que foi para um time inteiro
E ainda teve clube que pegou esse dinheiro e usou para outras coisas. Gente, não é só questão de justiça, é questão de ter um olhar de empatia mesmo para o outro, sabe? É igual a gente está falando aqui na questão do jornalismo esportivo, né? Eu sou uma pessoa muito determinada. E se eu sei uma coisa, não é porque você é homem que eu vou deixar de falar o que eu sei, né? Não é porque você é homem que você não vai... É mais ou menos por aí, não tem que me respeitar. Então, esse espaço todo, no jornalismo esportivo, no futebol, em qualquer outra área, ele tem que ser tem que ter mais luta das pessoas, e não só das mulheres, né? Dos homens também que pensam igual a gente, que nos acompanham, os nossos companheiros, amigos e tudo, tem que ser de todo mundo, entendeu? A gente tem que pensar muito nisso, tem que parar com aquela... trazendo para a resenha, vamos trazer para a resenha de porta de estádio. Tem que parar de trombar na menina, na cerveja da menina, derrubar a cerveja da menina e pedir desculpas pro namorado dela. Entendeu? Isso acontece comigo direto. E eu, assim, eu quase infarto. Eu literalmente dá pra você ver na minha cara que eu morri por causa daquilo. Porque tromba em mim e pede desculpa pro André. Como assim, poxa? Né? O respeito é com ele, não é comigo? Então, a gente tem que começar a ter esse olhar, entendeu? Desculpa o desabafo, mas é porque quando a gente tem um espaço para falar sobre, a gente tem que aproveitar. Com certeza. Né? Jorge, em 1940 foi proibido e agora foi obrigatoriamente aos times, né? Foi a obrigatoriedade aos times de terem o futebol feminino. Você acha que isso vai trazer para a gente esse novo olhar quanto a isso tudo que a Ruth está falando? A gente pensa às vezes que é ruim, está vindo de uma maneira que está sendo imposta, como ela mesmo falou, se fosse espontâneo não viria, mas isso pode, mesmo sendo obrigatório, pode ser como um alavanco, né? Por exemplo, ano passado a gente teve o primeiro clássico do futebol feminino no campeonato no Mineirão, Atlético e América, BH esteve lá, isso pode ser usado muito para o bem, certo? Ô Marcelo, é o seguinte, claro, a gente não pode tampar os olhos, a gente não precisa ser hipócrita, é muito chato a situação de ser obrigatório existir o futebol feminino do Atlético, ou então existir o futebol feminino no Brasil para os times profissionais masculinos poderem exercer o futebol. Então, assim, eu acho chato essa situação, mas olhando pelo outro ponto de vista, eu acho que é uma oportunidade que eu acredito sim que as mulheres gostaram muito, porque de fato deu a oportunidade, abriu uma porta para elas, mesmo sendo obrigatório, eu acho que não deveria ser assim, mas abriu uma porta muito importante para elas. Eu acho que agora todo mundo vai ter uma outra visão do futebol feminino, vai enxergar as meninas com outros olhos, né? Mas eu acho que, como a Ruth falou, cara, eu acho que precisa sim ser olhado de outra forma, acho que os clubes precisam explorar isso melhor, eu acho que as federações precisam olhar isso de uma forma diferente, os empresários, tem que procurar uma solução, uma forma bacana de ser explorado isso, entendeu? É um mercado muito bacana, eu acho que existe um mercado tanto para o masculino quanto para o feminino, isso aí a gente não precisa nem ficar comentando, então acho que tem que dar o espaço necessário que as mulheres merecem e abraçar, cara. Eu acho que vai muito da gente também, quebrar um pouco desse machismo, uma certa forma de um preconceito que a gente brasileiro tem dentro da gente e abraçar esse movimento feminino aí, não só no futebol, mas em todas as áreas do nosso país, né, cara? Isso aí, concordo em número, gênero e grau. A gente tem que... o ano passado teve o clássico do Mineiro, que foi Atlético Cruzeiro, né, pelo Campeonato Mineiro, e aí foi na... Jotinha, a gente conversou com a Aline Guedes e ela comentou que as meninas também precisam valorizar o futebol feminino. O que você acha desse? Você acha que as meninas têm que valorizar as jogadoras?
Ah, Marcela, eu acho que elas têm que valorizar o trabalho delas, sim. Eu acho o comentário dela bastante feliz. A gente vê que, infelizmente, hoje no mundo do futebol, principalmente do feminino, não só talvez no futebol, acho que até na sociedade, às vezes as mulheres são encaradas com bastante preconceito, né? Eu acho que o problema do futebol feminino, ou um dos maiores problemas, principalmente com relação a muita coisa, é a questão do patrocínio. Eu acho que os clubes não se empenham tanto em promover o futebol feminino. A gente sabe que o futebol feminino tem um potencial muito grande, e isso foi provado na Copa do Mundo Feminino, que foi totalmente um sucesso. Eu não vou me recordar, mas eu li a notícia, se eu não me engano, acho que foi na Holanda. Na Holanda, parece que a seleção holandesa chegou lá na final do futebol feminino. Eles tiveram mais audiência com a seleção feminina holandesa do que com os campeonatos do campeonato holandês. Entendeu? Então, eu acho que assim, o que falta mesmo é promoção, é apoiar o esporte como se. Imagina um jogo do Atlético de futebol masculino, 4 horas da tarde, exemplo. Claro que talvez acho que pelo horário não ficaria tão viável. Mas imagina eles colocando, sei lá, o futebol feminino 3 horas antes para a torcida ir ali, ver o futebol feminino e logo após ter o futebol masculino, até mesmo para ajudar na promoção nesse estágio inicial, cobrar um valor a mais no valor do ingresso para também destinar para as meninas. Eu acho que seria uma ideia. Eu acho que, assim, daria bastante certo. Deixa eu só aproveitar o seu gancho aí, ô Jotinha. Eu estava falando aquela hora sobre o outro clássico que teve o ano passado, é Atlético Cruzeiro, que foi, olha só para você ver, um clássico Atlético Cruzeiro, de uma grandeza que é para o estado, né, o clássico Atlético Cruzeiro, e aí o Galo colocou o jogo lá no CT. Só que o que acontece? Lá no CT só podiam ir algumas pessoas, e inclusive eram parentes das jogadoras, né? Assim, e a imprensa. E aí a gente ficou num barranco, literalmente num barranco, para ver o jogo. Eu, inclusive, fui para cobrir o jogo no dia, e aí eu ia fazer uma cobertura com o meu celular, que é uma coisa que é super tranquila de fazer. Aliás, todo mundo faz isso hoje em dia, né? Você filma, claro. Você grava ali, você faz uma entrevista tranquilaço com o celular, ainda mais que seria gravado, não seria ao vivo, e eu não pude entrar no campo, porque eu teria que ter um equipamento profissional. Então, eu tive que... Aí eu tinha perdido o melhor lugar do barranco e não pude ficar dentro do campo. Então, eu fiquei muito, muito chateada. Fiquei lá em cima, assim, debaixo de um sol rachando, não consegui ver porque tinha umas árvores na frente, não tinha conseguido ver o jogo direito. Fiquei extremamente decepcionada. E aí eu pergunto para você o seguinte, já que ia ser no CT, não podia ser no campo principal, né? Porque o campo principal, ele tem até arquibancada. O CT é enorme. Por que exatamente as meninas tinham que jogar naquele campo? Então, assim, esse olhar, ele tem que mudar, sabe? A questão do patrocínio, por exemplo, é a mesma coisa. Por que uma empresa vai querer patrocinar um time de futebol feminino se ela passa 2 horas da tarde, e aí tem 3 horas, 2 horas, no máximo 5 horas, mas os horários são esses, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, lá no Sesc Venda Nova, com transmissão na TV Maicujo, que não tem nenhum tipo de narração. Ano passado não teve. Se esse ano vai mudar, eu não sei, mas ano passado, os jogos do feminino, os jogos da base tinha narração, e os do feminino não tinha. Então, você que não conhece bem o time, você nem sabe quem está pegando a bola. Porque você não conhece bem o time, não vai conhecer, entendeu? Vai continuar sem conhecer. Você vai conhecer no máximo o goleiro, porque está parado, está estático. Falou o nome dele uma vez, você sabe, você grava. Então, assim, não adianta, não vai conseguir patrocínios se o futebol feminino não for mostrado. E a torcida não vai consumir desse jeito. Se você coloca, por exemplo, a menina para jogar no meio de semana, 3 horas da tarde, lá no Sesc, e aí, gente, eu não estou falando mal do Sesc, não, tá? Tem um campo muito bom, inclusive, que fique registrado. Eu estou só fazendo um comparativo. Mas você vai colocar lá, por que não pode colocar lá no estádio, num pré-jogo? Você não concorda? Ah, porque vai estragar o gramado. Me poupe, né, gente? Estragar gramado? Antigamente tinha muito isso, e o futebol rolava do mesmo jeito. Tinha time que jogava até melhor. Então, a gente tem que começar a parar de olhar o futebol feminino como obrigação e mais como oportunidade, sabe? É um mercado que tem muito mais ainda para crescer, muito.
mas não vai crescer se ninguém fizer nada. Agora, no momento, por exemplo, a base do Atlético está parada. A base do feminino está parada. Né? O principal, que é para a gente revelar jogadoras para não ter que gastar com uma contratação daqui a um tempo, está parado. Você ouviu o Menin falar ouviu falar que o Menin fez qualquer tipo de contratação ou de investimento no time feminino? Não. Entendeu? Cara, se você investe pouco que seja, já é um investimento. Já é um investimento, isso é fato. Ô, Ruth. Diga. Ô, Ruth. O Valmir do Instagram perguntou quando você acha que o Galo vai ter um time forte no futebol feminino. Então, o projeto desse ano, até tivemos muitos reforços aí, vieram meninas do que ano passado jogaram bem pra caramba, e em times bons, né? Por exemplo, veio uma jogadora do Ferroviária, veio jogadora de São Paulo, vieram umas meninas aí muito boas. E o projeto desse ano é conseguir o acesso para o A1. Então, assim, conseguir o acesso para o A1, dar mais visibilidade para se reforçar mais ainda no próximo ano. Aí veio a pandemia e aí a gente fica sem saber o que vai acontecer, né? Porque as meninas até então estão lá, estão fazendo treino home office, que é aquele treino que vocês sabem que, por melhor que seja a intenção, não é a mesma coisa. Então, assim, com essa pandemia, eu confesso que eu já não consigo fazer essa análise. Mas a previsão até então era para no ano que vem o time já estar bem mais consolidado, entendeu? Já chegar com mais cancha mesmo. E aí, trabalhar a base também para que venha, né, frutos daí, para que tenha meninas na seleção brasileira também, não só a Duda, né, por exemplo, para ter essa situação, entendeu? Mas agora, com essa pandemia e com essa parada, eu confesso que eu não sei como é que vai ficar esse projeto, não. Eu não sei se vai ser tão bem olhado assim, não. A Aline Guedes esteve aqui no Resenha BH Galo já algumas semanas atrás, falou do projeto que elas desejam mesmo subir para a série da A2 para A1 e desejam mesmo um time forte. Para a gente fechar essa questão do futebol feminino, amanhã tem o webinar da FIFA com a Pia Sant-Reis, que é a treinadora da seleção brasileira, né? Acontece às 9 horas no canal da FIFA, no site deles e também no YouTube. Então, para as mulheres que acreditam no futebol feminino, que ele deve crescer e que é forte, né? Que a gente precisa valorizar mais, se liga lá que está a nata do futebol mundial falando sobre a Copa do Mundo passada e o desenvolvimento do futebol. Passando para o próximo assunto, eu jogo para o Jorge. Celinho, deixa eu só fazer um comentário rápido. Esse é rápido, eu juro. A Pia, para quem não sabe, ela jogou na infância dela, né? Acho que 9 aos 11 anos, ela jogou 2 anos como menino. Ninguém sabia que ela era uma menina. E aí, quando descobriram, ela foi, né, tiraram ela do time. E só depois é que ela voltou a jogar de novo. Mas é só para você ver o tipo de absurdo que uma mulher passa, que não faz o menor sentido. E aí, um outro comentário rápido também. Nós tivemos a Emily, que é sensacional. Ela foi treinadora antes do último treinador, que agora me fugiu o nome, da seleção. E, na minha visão, ela caiu porque era mulher. Porque, basicamente, caiu porque era mulher. Porque, não teve resultado. Mas depois, se for analisar o resultado do técnico seguinte, poderia ter caído também, e aí? Então, assim, aí agora trouxeram a Pia, mas, assim, foram lá fora buscar, né? Foram longe para buscar. Então, só uma observação. Eu acho que o futebol feminino, ele vai melhorar muito e, assim, a coisa vai vingar mesmo quando as mulheres começarem a trabalhar como técnicas, como árbitras, como dirigentes de futebol, quando elas estiverem na CBF mandando também. Porque enquanto a gente for só jogadora e auxiliar técnico, não manda em nada. Então, era só isso que eu queria registrar.
Ô Marcelo, só te perguntar aí sobre o tempo aí, tá Bacana. certinho? Você tá acompanhando aí? 1h19? Ô Jorge, passando para o nosso próximo assunto, o Galo hoje lançou a promoção, assim, já tinha, né? Mas o Atlético está lançando a promoção com o meu BMG. A cada 50 mil contas, né? Se o Galo atingir 50 mil contas, o patrocínio não vai ser laranja, vai ser preto e branco. E o Atlético ganha R$1 milhão e quem fizer a conta ganha também R$10. Eu fiz a conta antes, não vou ganhar os R$10. Mas para quem não fez ainda, vai ser uma boa ação. Em paralelo a isso, um outro comentário. O Atlético acordou para as redes sociais e para o marketing, Jorge? Olha aqui, Marcelo, eu tô até com o meu é preto, ó. Eu acho que Galo é isso aqui, velho. Galo é preto e branco, já passou da hora de valorizar isso aqui no Atlético. E eu acredito sim que demorou muito, mas agora o Atlético acordou para as redes sociais e para a gente ver, né, como que são as coisas. Veio uma pandemia, precisou vir uma pandemia dessa para a gente mudar muito a nossa mentalidade, para a gente mudar muita coisa dentro da gente, e serviu para o Atlético também, que nessa pandemia eu acredito que o Atlético viu a força que essa massa tem, a força que o Atlético tem nas redes sociais, então o Atlético está enxergando agora de fato a torcida com outros olhos. Foi tarde, mas graças a Deus veio a tempo, então muito bacana essa ação aí do BMG. E é isso aí, vão fazer tudo preto e branco aí, não tem stand de laranjado, vão papagaiar a camisa nossa, não, entendeu? Ô, Jotinha, você já ganhou um elogio aí no seu primeiro aí, eu vou até colocar aqui na frente aqui, ó. Já eu recebendo elogio ao vivo aí. Parabéns, galera. Primeira vez que acompanho o trabalho de vocês. Muito bom. Esse rapaz aí, o Jotinha, é bem informado sobre o futebol como todo. Parabéns a todos vocês. Acredito que o programa, a gente tem alguns problemas ainda para resolver, mas o Jorge, Jotinha e a Ruth engrandeceram demais o trabalho. Já agradeço já a Ruth já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Ruth. E pergunto para vocês já têm o meu BMG? Eu não tenho, confesso, mas vou fazer. Eu ainda não tenho, Marcelo, mas eu estou pensando em fazer. Inclusive, eu vi até alguns comentários, você que tem poderia dizer para a gente, eu vi alguns comentários hoje no Twitter que o pessoal fala que é meio burocrático para conseguir, é isso mesmo? Como é que funciona? Muito obrigado, Daniel, pelo comentário. A gente vai chegando ao final, mas antes a gente tem um assunto que a gente conversa. Ele não está ouvindo, não. Não. Você ouviu o Jotinha, Marcelo? Você ouviu a pergunta do Jotinha? Não, não escutei. Cortou. Você não escutou 2 vezes. Acho que você não está escutando ele. Manda aí, Jotinha. Né, Jotinha? Vou repetir para você aí, Marcelo, agradecendo o comentário aí da pessoa que fez comentário aí elogiando, né, nosso debate. Ô, Marcelo, é igual eu estava falando, eu ainda não tenho o meu Galo BMG, mas hoje nas redes sociais eu vi alguns comentários de torcedores do Galo falando que é um pouco burocrático para conseguir esse cartão. Assim, como você já falou que tem, você poderia falar para a gente se realmente é um pouco burocrático, se é tranquilo, se você teve dificuldade ou não de adquirir? Olha... Você escutou, Celinho? Senão eu repasso. O cartão de crédito eu não tive acesso, né? Porque eu não estou igual o Jorge ainda. O Jorge é o cara do dinheiro. Mas o cartão da conta corrente... Eu consegui, eu vou pegar ele ali em algum momento aqui, eu vou sair, porque a minha internet vai ficar pior ainda, mas eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o cartão, foi muito rápido, o cartão chegou, eu não vou ganhar os R$10, mas não foi burocrático. Você baixa o aplicativo Meu Galo BMG, preenche lá, talvez eles vão aprovar o crédito para você, talvez não, para mim não aprovaram. Mas eles mandaram o cartão, é muito simples, a mais esse potencial. Eu acho que foram feitos mais ou menos 8 a 9 mil cartões,
mas eu acho que se todo mundo abraçar, a gente consegue bater essa meta. E a camisa do Jorge é mais que perfeita. O Galo é preto e branco e assim que tem que ser. A gente tem que mostrar a força mais uma vez. Vocês estão olhando assim com a cara meio assim, tá dando para ouvir direitinho aí? Tranquilo, tranquilo. Ok. Eu concordo, viu, Celinho? Acho que o Galo tem que Então, fazer mais levando ações. para o último assunto, Ruth. Tá ouvindo? Ouvindo? Ele não está me ouvindo. Não, eu só queria dizer que, a galera tem que fazer sim. Eu achei interessante a ação dos 50 mil. E aí o time, a torcida tem que pensar o seguinte: se o Galo está fazendo um patrocínio, né? Se ele está recebendo, tendo uma parceria, o parceiro dele é o que também vai ajudar na contratação, no pagamento do salário e tudo mais. Tem que fazer, tem que abraçar. Comprou o manto, por exemplo, não comprou? Então, eu acho que é um bom momento, até porque é uma conta digital. Eu confesso para vocês, gente, que eu não fiz, mas eu tenho conta digital já. Uma conta digital, ela é tudo de bom. Você gasta muito menos, né? Você faz tudo ali com mais facilidade. Aliás, você não gasta, não tem taxa. Já começa por aí. Então, tem todas essas diferenças que tem que ser avaliadas. Agora, eu não sei se você vai falar sobre mídias sociais. Eu queria só fazer um comentário aqui que o Galo, ele foi, no mês de junho, o segundo com a maior interação no Twitter. Então, ele já está começando a mudar a linguagem para uma linguagem mais antenada, para uma linguagem que fique mais próxima do torcedor. Isso é sensacional. Hoje, por exemplo, a primeira transmissão que teve, eu não sei se vocês viram, eu tive a oportunidade de ver, porque eu não vi, mas eu coloquei no segundo plano aqui, e aí de vez em quando eu dava uma olhadinha lá. Eles abriram o superchat, né, que não era aberto até então, o superchat. A quantidade de superchat que eles receberam durante a transmissão, e não foi nem uma transmissão boa, porque a conexão estava igual a nossa aqui, estava uma beleza. Mas a quantidade de superchat que eles receberam e a quantidade de pessoas que estavam lá ao vivo assistindo, o hoje, entendeu? É o hoje. A gente tem que começar a trabalhar com as evoluções. Tem que começar a trabalhar com o que a gente tem em mãos. No caso das mídias sociais, por exemplo, ele fez o TikTok há pouco tempo. Tem uma campanha até interessante que ele fez agora, que vai até domingo. Se eu não me engano, vai até domingo. Você tem que fazer o seu vídeo no TikTok, marcar o Atlético, aí ele vai repostar 2 vídeos por dia, né? E aí esses 2 vídeos, eles vão ser analisados durante 7 dias, e aí o campeão, eu não sei exatamente o que vai acontecer com ele, mas ele vai ser anunciado, o que já é legal, né? Que é muito legal, imagina, o perfil oficial do clube repostando um vídeo seu. Então, só ligado aí pra galera dar uma força também. Eu acho que, aliás, a campanha chama Galo no TikTok. Então, quem quiser fazer, é só colocar a hashtag Galo no TikTok. Mas, enfim, parece que finalmente a comunicação do Atlético acordou para as mídias sociais e para o que ela pode trazer de lucro. O Atlético tem uma força, o Atlético é muito grande e o Atlético tem que acordar para isso. De uma hora tinha que acordar, né, para explorar esse potencial que tem. Então, e a torcida tem que abraçar, a torcida tem que seguir o Galo na TV Galo, a torcida tem que seguir o Atlético no TikTok e andar junto. A gente cobra do time e tem que andar junto. Mas eu acho que, Ruth, o time tem que oferecer mais. O Vilares falou de uma parceria do Atlético, do sócio com o BMG. O Atlético pode oferecer muito mais para o seu torcedor. O Atlético, para cativar esse torcedor, entende? Concordo. Eu acho que a galera tem que colocar a cabeça um pouquinho para pensar fora da caixinha aí e realmente explorar aí. Eu acho que com toda essa repercussão que o manto da massa teve, ficou mais do que provado que o Atlético lançar, essa torcida está aí para abraçar. Então acho que está na hora de começar a pensar um pouquinho e explorar isso aí de fato, né? Respondendo ao Daniel, se o Atlético atingir esses 50 mil, parece que vai ser para todo mundo, né? Você sabe, Jotinha, Ruth, Jorge, com certeza
mas essa campanha deve ser para o manto de jogador. Né? Sim, é para todas as instâncias. Essa camisa, por exemplo, que eu estou usando aqui foi uma camisa que eles fizeram, né, ano passado, comemorativa, inclusive por esse movimento que os torcedores pediam para tirar esse BMG laranjado e tal, fizeram, tanto que essa que eu estou usando dessa forma. Mas ficou provado aí que se bater os 50 mil vai ser tanto as camisas de jogo quanto as camisas de venda, vai ser tudo um único só modelo. Eu vou buscar, enquanto você fala aí, enquanto o Jotinha dá a opinião dele aí, eu vou buscar o tweet aqui, aí eu leio para a galera que está acompanhando aí direitinho sobre essa questão. Beleza. Chegando na reta final do nosso programa, a gente sempre fala sobre um assunto que a gente é empolgado com ele, a Casa do Galo, e essa semana o Menin falou duas coisas importantes, uma semana passada e outra semana. Gostaria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Semana passada ele falou sobre o Galo estrear a Arena MRV com um gigante, Barcelona, Real Madrid. E essa semana ele falou sobre o Brasil, sobre a Arena MRV estar disponível para o brasileiro de 2022. Como que você está vendo tudo isso, Ruth? Da Arena MRV, essa expectativa, como que está para você? Olha, se eu não tivesse trabalhando com futebol, eu ia achar que estava vivendo uma situação assim de, sabe, porque, gente, desde a década de 90 que, assim, tem uma crise e fala-se em estádio, né? Vocês são mais jovens, não sei desde quando vocês acompanham o clube, assim, com mais afinco, mas sempre foi assim, o clube entrou em crise, perdeu um clássico, nós vamos construir um estádio. E agora, cara, o trator já tá lá, o trator já tá passando, entendeu? Já é uma situação que eu não sei nem falar, assim, o que eu sinto. É muito projeto bacana. Saiu do papel, né, Ruth? Saiu do papel, o trator realmente está lá. É como diz a musiquinha, né? O trator chegou, é tipo isso. Ou vai para cima dele, trator. Mas eu fico meio que emocionada, assim, por duas coisas. Primeiro, a situação de ter uma casa mesmo, né? O clube tem uma casa, vai ter uma casa de fato. Isso aí já é assim, eu acho que é a redenção. Eu acho que se o Galo conseguir segurar as pontas até lá, e depois disso, ainda manter essa linha de gestão financeira mais responsável, que, segundo o Menin, é o que está querendo ser, é o que eles querem fazer agora no Atlético, tem tudo para ser uma potência mundial, realmente. Ele está super certo. E aí, outra coisa que eu fico muito feliz é que a região em si, eu sei porque eu passava muito ali antigamente, trabalhava lá perto e tudo, a região vai deixar de ser aquele lugar morto, né, gente? Aquele pedacinho ali que só tinha acidentes. Então, assim, o crescimento para aquela área vai ser tão gigante, tanta gente também vai ter essa que, né, tanto não torcedor também vai poder usufruir do que vai acontecer ali em volta, que eu fico muito feliz, de verdade. E acho, se é para escolher, então vamos escolher direito. Se é para escolher, então traz o real. Pronto, votei. Também sou a favor do real, viu, Ruth? Vou com você aí, viu? Ô, Jotinha. Sim. Se fosse antigamente, quando tinha um ex-time aqui em Belo Horizonte, um clássico, um defunto, seria bacana. Mas acabou essa rivalidade. Você vai de quê? Vai de Barça ou vai de Real? Ô, cara, eu sou meio suspeito, mas eu vou de Barça. Imagina a gente vendo o Messi pisando na Arena MRV, hein? Com aquele timão todo e a gente batendo Barça na estreia. Tá, eu vou qualquer um dos dois, então. Tá? Já lembrei do Messi. Tudo bem, mas só que se o Messi renovar, né? Porque se não renovar, não vai ter jeito. Eu acho que até lá o Messi não tá mais no Barcelona, não, viu, Jotinha? O Messi jogando pelo Galo? O Messi jogando pelo Galo? Não, renovar com o Barcelona. Com o Barcelona mesmo, ele não renovou ainda. O Messi jogando no Galo, né? Ô, Celinho, com o patrocínio do Meninho, eu não duvido, não, viu? O Messi já é realidade para 2022. Eu acho que eu sou meio assim de futebol europeu.
Acho que um Boca Juniors que ele citou ali daria um jogão também. E seria muito Boca também eu interessante. gosto. Legal, Eu acho que dos 4 times que ele citou, que ele citou o Boca, o Real, o Barça e o Bayern. Acho que o único que eu não vejo muita graça... Hã? Teve, acho que ele falou os 2 argentinos, o Boca e o River. O River eu não vi se ele falou, não, mas se ele falou também eu acho interessante. Só que assim, entre Boca e River, eu acho que Boca, né? Agora, se eu me lembro desses 4. Dos 4, acho que o único que eu não vejo muita graça é o Bayern. Não porque eu não gosto do Bayern, não, tá, gente? Mas é porque é outra aura, assim. Aí sei lá. O Bayern de 2013 não aconteceu, deixa pra lá, né? Exato, isso aí que eu ia falar agora, Marcelo. Acho que passado esse trem. Bayern pra lá. Ô, Ruth. E aqui, eu não concordo, não, viu? Se fosse o caso de, você citou aí, de fazer com o Cruzeiro. Eu não concordo, não. O protagonismo é do Galo. E outra coisa, né, Ruth? Eu acho que nem o defunto nem ia querer também, não. Claro que não. Tem jeito não. O Daniel falou para não iludir ele, tá deixando ele sonhar. O Meninho é o cara. Eu tenho, Ruth, a gente falou de futebol feminino, eu tenho um ingresso aqui, ó, que é raro, pouca gente vai ter. Não vai sei se vai dar para ver aí, ó. Dá para ver aí? Dá. 2009? Lê aí. 4 de junho de 2009, é isso que eu tô lendo. Amistoso Internacional de Futebol Feminino. Ó. Foi Galo e quem? Esse aí é raro, hein, Jotinha? Esse é raro, velho. Esse aí é só quem acompanha o futebol feminino de verdade, hein? Verdade. Agora, se Deus quiser, vai se dar o devido cuidado ao futebol feminino e o crescimento que as mulheres merecem. Isso aí. Ali também tem de futebol feminino do clássico ano passado. E você pediu, Jotinha, ele aí, ó. Esse daí é foda, esse daí é bonito demais, olha lá. Tem um escudo do Atlético, é fenomenal, cara. Só não tem dinheiro, né, velho? Mas é uma coisa. Tá certo. Mas isso vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Deixa eu aproveitar. Deixa eu ler aqui pro pessoal como é que tá. O Galo tuitou hoje cedo assim, ó. Massa, é oficial. Se a conta digital Meu Galo BMG chegar a 50 mil contas abertas, a logo do patrocínio muda de laranja para preto em todas as camisas, venda em jogo, e o Galo recebe 1 milhão. A conta é totalmente gratuita e agora, ao abri-la, você recebe R$10. Cara, é uma oportunidade tanto. A torcida tem que mostrar que consegue sim, porque você está pensando no futuro. Vamos falar a verdade? Você está pensando no futuro, né? Com certeza. Uma camisa sem BMG laranja a coisa de louco. Podia fechar essa parceria com que o Vilares falou aí também, de um sócio, né? Que nosso sócio está precisando de dar uma melhorada. A gente vai chegando ao fim do Resenha BH Galo. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso trabalho. Peço de coração que vocês sigam o BH Galo nas redes sociais, Twitter, Facebook, no Instagram. Se inscrevam no nosso YouTube também, o blog BH Galo. Agradecer a cada um que deixou seu comentário, o Ivo César aí, Vamos Galo, toda a rapaziada que está por trás do BH Galo também, que é uma equipe, não só somos nós aqui, estamos no BH Galo, no Resenha BH Galo, mas a todo mundo que tem fortalecido esse trabalho. Agradecer a Ruth, muito obrigado pelo seu tempo, Ruth. Você acrescentou demais no nosso trabalho hoje, no Resenha BH Galo hoje. Muito obrigado ao Jotinha também, que teve a primeira vez aí, mas já recebeu até elogio ao vivo. O Jorge, que está com a gente somando, já é da equipe aí mesmo. Vou deixar vocês aí darem uma última palavrinha antes da gente terminar. Vou começar pelo Jorge. Ô, Marcelo, só agradecer aí a cada um que participou, todo mundo que acompanhou essa live junto com a gente aí. Agradecer muito a Ruth aí, trouxe um conteúdo muito bacana, muita informação que eu acredito que muitos de nós aqui e muitas das pessoas que acompanharam não sabiam sobre Atlético, sobre futebol feminino, diversas outras coisas.
né? Muito obrigado aí de coração, Ruth, as portas vão estar sempre abertas para você. Obrigado demais aí também, Jotinha, muito bem, as portas estão abertas, é isso aí, irmão, foi bem pra caramba. E pedir para todo mundo seguir no BH Galo aí, nas redes sociais aí, pedir também desculpa para todo mundo aí, que tivemos alguns problemas técnicos, mas pedir o pessoal para ter a compreensão, que foi nossa primeira aqui no Facebook, mas é isso aí, vamos para cima, mais uma resenha BH Galo aqui, muito obrigado a todos, e passar a palavra aí para o Jotinha. Eu queria agradecer a todos vocês, a vocês que estão mais tempo aí no BH, o Marcelo e o Jorge, pela oportunidade de estar aí, na minha primeira live. Agradecer a Ruth, né, que se mostrou uma conhecedora profunda do futebol, não só masculino, mas também do feminino. E desejar uma boa noite para a massa atleticana e pedir para eles seguirem o blog BH nas redes sociais. É isso aí. Eu vou agradecer todo mundo pela oportunidade também. Falar de futebol, eu sempre falo, né? Falar de futebol é muito bom. O falar de Atlético é melhor ainda. Siga realmente todas as redes do blog BH Galo. Aqui é BH Galo, né, o pessoal? E na busca é BH Galo. E aí o blog BH Galo lá no Instagram, no Twitter também. Se me siga lá também, Ruth Martins Futebol. No Twitter eu tô como Ruth Martins BH. E aí, eu queria só deixar aqui o convite para vocês. Eu já marquei a primeira live com uns amigos aí muito animados. E a minha primeira live vai ser tipo um madrugadão da Ruth Martins Futebol, sabe? O pessoal colocou muito fogo numa live que eu participei sexta-feira e a gente acabou marcando uma live aí na próxima sexta, depois de amanhã. Essa live vai ser às 11h, estamos todos convidados para acompanhar lá no Ruth Martins Futebol. E na próxima semana, dia 16, quinta-feira, dia 16 de julho, às 8 da noite, eu vou bater um papo lá no meu canal também com o coordenador metodológico de futebol de base do Atlético. Acho que vocês não podem perder. Eu quero conversar muito com ele lá, saber como é que essa base está sendo tratada e como é que está sendo trabalhada também, principalmente em relação à metodologia que envolve aí a chegada, né, lá no profissional até o Sampaoli. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Até convidei algumas pessoas para participar, né? Convidei a Gabi, convidei o Cris, o arquibancada do Galo, a Gabi da Rádio da Massa, vamos ver se eles vão poder, mas com ele, que é o Fábio Moraes, já está confirmado e estão todos convidados. Pô, isso aí. É isso aí, gente. Vamos acompanhar o trabalho da Ruth, que ficou claro, já era claro, mas quem não conhecia, conheceu a Ruth, sabe muito sobre futebol, mostrou mesmo que entende que a mulher ela deve ser valorizada e vamos nesse processo de desconstrução, quebrar esses preconceitos e valorizar e estar sempre evoluindo. A gente pede desculpa mesmo pelas falhas técnicas, como o Jorge falou, é a primeira vez que a gente está fazendo no Facebook, mas é aprender, é crescer, e o nosso bordão é esse. Quarta-feira tem mais. Isso aí. Até. Tamo junto, boa noite a todos. Mais. E quarta-feira tem mais aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Tamo junto.